comentar com você nesse vídeo sobre o Davinson Sanches, gente, jogador do Tottenham, que teria sido oferecido ao Flamengo, né? Começou, né? Jogador de todo lugar aí, sendo oferecido ao Flamengo. Isto, evidentemente, também acontece em virtude do tamanho do Flamengo hoje, né? Os clubes do exterior, assim como agentes de jogadores, empresários e tal, entendem que o Flamengo, de fato, hoje é um porto seguro para os seus atletas, né? Até mesmo em virtude de que o Flamengo aí está tentando bancar valores altíssimos, gigantescos aí, né? Por alguns jogadores no mercado. Como, por exemplo, o Alan, que ainda não teria sido descartado pelo Flamengo, né? Então, em virtude disso, gente, 9 milhões, por exemplo, pelo Alan. Qualquer clube do exterior, né, sabe que os seus jogadores também podem desembarcar na Gávea, né? O Sanches é o nome da vez, né? Deixando claro que nem todo jogador que é oferecido ao Flamengo pode ser necessariamente um problema. Longe disso, pode ser uma grande oportunidade também para o Flamengo, né? Eu já falei aqui, por exemplo, do Rodrigo Garro, né, que eu já fiz um vídeo sobre ele, espero que vocês vejam lá no canal. E acho que o Davinson Sanches também ele entra dentro dessa cota aí de jogadores que são oferecidos ao Flamengo e que são interessantes, né? Ele pode ser, sim, um reforço interessante para o Flamengo em alguns aspectos que eu vou tratar aqui com vocês neste vídeo, ok? Antes disso, contudo, permita-me só falar que este vídeo tem o patrocínio da OneXBet para você que curte uma aposta esportiva, tá? Deixando claro, para você que curte uma aposta esportiva, né? Eu sempre falo isso, eu sempre faço essa ressalva, né? Agora, se você curte de fato, por que não apostar na OneXBet, né? Que é uma casa de aposta extremamente confiável, uma gigante mundial aí do mundo das apostas que não fica envolvida aí em algumas polêmicas como outras, né? Outras casas, né? Então, se você não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar lá na OneXBet. E de quebra, por gentileza, coloque o código promocional OneXJosa, que vai permitir a você, caso queira, dobrar o valor do seu primeiro depósito. E também vai notificar para eles por que você chegou lá no canal, ok? Beleza? E de quebra, gente, lápis e papel na mão para você que curte uma aposta esportiva, que eu vou falar de dicas e o pessoal tá ganhando um bom dinheiro com essas dicas, exceto quando a pessoa resolve fazer algo muito diferente daquilo que eu falo. Não é todo mundo que ganha, mas a maior parte das pessoas ganham. E tem muita gente que ganha quando faz aposta individual, né? Aqueles que estão perdendo alguma coisa quando fazem aposta combinada, mas volto a dizer, é raro o caso desses que estão perdendo. Em geral, perde aquele que faz aquilo que eu não falo aqui nos meus vídeos. Vamos lá então? Olha só, Campeonato Brasileiro, focando no Campeonato Brasileiro. São Paulo contra Atlético Paranaense. Gente, no Morumbi. Na minha opinião, empate e vitória do tricolor do Morumbi. Ok? Santos contra a equipe do Corinthians, o jogo vai ser na Vila, né? Na minha opinião, é um jogo em que o Corinthians pode perfeitamente vencer ou empatar. O Santos não tá tão bem. Eu acho que é empate e vitória do Corinthians. Mas você também pode colocar nessa aposta aí que no primeiro tempo pode até sair um gol, mas não vai sair mais de um gol, tá bom, gente? Bahia contra Palmeiras, na minha opinião, é vitória ou empate do Verdão, né? Fluminense contra a equipe do Galo, na minha opinião, as duas equipes podem marcar, mas como eu gosto de aposta segura, então coloca que vai sair pelo menos 2 gols neste jogo, beleza? E para finalizar, o Fluminense contra o Galo, já falei, o Cruzeiro contra o Fortaleza. Cruzeiro contra o Fortaleza, na minha opinião, sai um gol no primeiro tempo, pode até sair um gol no primeiro tempo, mas fica por aí. Então essa seria a minha dica para esse jogo aí. No máximo um gol no primeiro tempo para a partida entre Cruzeiro e Fortaleza. Beleza, gente? Então é essa dica aí que eu deixo para vocês. Davinson Sanches é um jogador colombiano, tem 27 anos e jogou um absurdo, meus amigos, naquele Nacional que foi campeão da Libertadores. Lembra contra o Independiente Del Valle? Pois é, ele jogou muita bola. Naquela ocasião ele jogava muita bola. Era um zagueiraço, um zagueiro de altíssimo nível, um zagueiro com uma qualidade técnica, um zagueiro que, enfim, assustava inclusive ali os atacantes, um zagueiro que saía muito bem da linha. Ele foi negociado depois com o Ajax, um valor muito alto. Jogou muita bola também no Ajax. Do Ajax foi para a equipe londrina, né, do Tottenham. E lá chegou muito bem. Mas depois ele alternou momentos excelentes com alguns momentos bons, né? E com outro momento de falha, que é normal com todo zagueiro. Mas que acontece até mais do que em casos de outros zagueiros com o Sanches em virtude da maneira como ele joga. E aí eu acho que o problema não acontece tanto a depender da equipe, da maneira como a equipe joga. Eu vou explicar isso para você direitinho, né? O Sanches, gente, é um zagueiro muito rápido. Ele é destro, atua como primeiro zagueiro, ou seja, zagueiro pela direita, atua como segundo zagueiro, ou seja, zagueiro pela esquerda também.
O Sanches tem 1,87 m, mas tem uma impulsão muito boa. Acho que ele precisa trabalhar um pouco mais o time, essa questão do tempo em que eu vou, que eu pulo, que eu saio do chão. Isso é muito importante, porque às vezes um zagueiro ele pode até ser muito alto, mas ele peca no jogo aéreo porque não tem esse time. O Sanches, ele voa, gente, ele vai até as alturas, vai até as nuvens, né? A impulsão é espetacular, mas esse time dele precisa melhorar. Na minha opinião, até hoje, ele comete aí erros nesse sentido. Não é que seja horroroso, mas não está no nível dessa capacidade dele de ir até as nuvens quando a bola chega ali na área. Né? E também não está no nível de outras questões, outras questões ali do seu jogo. Né? Então, não é coisa tão absurda assim como eu vi os jogadores brasileiros da zaga, mas é algo que ele precisa, evidentemente, corrigir. O que me preocupa no caso é que ele já apresentava esse problema desde a época do Nacional e continua a apresentar este problema. Lá no Nacional, a maneira como a equipe jogava e o zagueiro ao seu lado atenuava esse tipo de coisa. E é aí que eu quero tocar aquele ponto de que ele comete alguns erros que tem muito a ver também com a equipe, né? Porque no Nacional, esse problema dele, na tática nacional, não aparecia no jogo aéreo, né? Por quê? Porque era compensado pela maneira como a equipe jogava. E também pelos companheiros de zaga. E outros jogadores muito altos que também participavam do jogo aéreo. No Tottenham, gente, o Sanches, ele é um jogador que, alguns dos problemas que ele comete, e quando comete, porque não é tanto assim, tá? Mas eu digo pra você que é o seguinte, quando ele falha como qualquer zagueiro. E quando a gente pensa em zagueiro jogando nas equipes grandes do futebol europeu, eu diria pra você que ele falha um pouco mais do que alguns. Isso acontece em virtude também da equipe. Por quê? Porque o Sanches é um jogador que sai muito da linha, algo que o europeu gosta muito. Ele sai muito da primeira linha, fazendo a condução de bola, né? Indo até o balão do meio de campo, se apresentando ali quase como se fosse um volante. É um zagueiro que tem muita rapidez para voltar, para recompor ali a primeira linha. Então ele tem essa facilidade de sair, ele sai mesmo. Ele também sai muito com essa bola. Às vezes quando a equipe baixa um volante para fazer a saída, o Sanches também sai da linha e se apresenta como uma opção de passe um pouco mais à frente, inclusive. É um jogador nesse sentido que tem ali algo de tático, algo de polivalente no jogo dele ali no primeiro terço do campo, né? E diria para você até mesmo no primeiro campo, que é o campo de defesa, né? Então o que acontece? Ele sempre teve esse tipo de coisa, né? Só que quando você tem uma equipe com a defesa muito organizada, né, uma defesa que tem um padrão de organização muito elevado, quando o Sanches comete algum problema na hora de que recompõe, erra o tempo de voltar, né? Ou na hora que faz essa condução, que é muito boa e ele é muito confiante no seu jogo, e aí confia demais no que está fazendo e acaba perdendo essa bola. Quando tem uma equipe que é muito organizada do ponto de vista defensivo, o zagueiro do lado acaba compensando essa falha e se apresentando no setor para pegar essa bola ali do atacante adversário. Ou seja, o problema que o Sanches causou acaba sendo resolvido. Só que a questão quando o jogador tem algo de muito bom que ele pratica, então não tem tanto problema ele cometer esses erros, né, em nome daquilo que ele pode entregar para a equipe, né? Então, como a saída de jogo dele é boa nessa condução, geralmente é uma condução muito segura, que gera segurança ali para a equipe, né? Então é algo que ele deve praticar. Só que tem o risco dele cometer esses problemas de vez em quando. Quando a equipe é organizada, esse probleminha acaba sendo compensado com alguém que vai lá e pega essa bola. Vale o risco? Vale. É mais ou menos como o Defensa e Justiça, que é uma equipe da Argentina, que tem um goleiro que atua como se fosse um volante. Isso é muito importante para o jogo de equipes como o Defensa e Justiça e outras equipes que gostam de trabalhar com a posse de bola e prendendo seu adversário no seu campo de defesa. O goleiro praticamente, gente, quando ele faz esse trabalho com eficiência, ele manda todo mundo para frente. E quando o zagueiro está fazendo essa saída, os atacantes vão todos para cima do goleiro. Por quê? Porque quando o atacante se depara com o volante fazendo a saída, o atacante ele vai para cima mesmo. Quando ele percebe que é o zagueiro, ele fala, pô, se eu pego a bola do zagueiro, eu tô perto do gol. Então ele fica muito mais atiçado. Quando é o goleiro, os caras vão para cima. O que significa isso? O que significa é que quando é o goleiro, quando é o zagueiro também, quando é o goleiro principalmente, mas quando é o zagueiro, no meio aí entre zagueiro e volante, também acontece. O que acontece é que a equipe pode ganhar muita superioridade numérica, gente, ali no setor do meio de campo. Isso pode ser extremamente importante para a progressão de uma equipe que gosta de trabalhar ali com a posse de bola, uma equipe que pratica sobretudo o jogo de posição, né? Então, compensa, na verdade, ter esse efeito colateral, desde que a equipe seja organizada. Então, falhas do Sanches têm acontecido muito em virtude dos problemas de organização tática da equipe do Tottenham, tá? Então, é um zagueiro, como eu disse, muito rápido, é um zagueiro que tem uma personalidade futebolística muito grande, é um zagueiro que, quando tem a jogada de bola aérea na área, ele vai também. Ele é muito melhor no jogo aéreo ofensivo até do que no jogo aéreo defensivo. É um zagueiro
que ainda tem muito, na minha opinião, a evoluir, apesar de ser já muito bom jogador. Acho que a evolução dele ficou um pouco estacionada, também em virtude dos problemas do Tottenham. Porque no Ajax a gente percebia que ele poderia crescer muito mais. No Tottenham ele estacionou um pouco esse crescimento, porque é uma equipe que sempre está trocando de técnico, sempre tem problemas, uma equipe, enfim, muito confusa, a equipe dos Spurs, né? Então, o Sanches seria um jogador interessante para o Flamengo? Na minha opinião, sim, seria um jogador interessante. O Flamengo alega que talvez não precisa de zagueiro, mas o próprio Rodrigo Caio talvez não fique na Gávea. E, de certa forma, o Flamengo precisa de uma reformulação também no setor, na minha opinião. E o Sanches seria, assim, um jogador de extrema capacidade de chegar no Flamengo, pegar a camisa de titular, sair jogando, tomar conta ali daquele setor. E um abraço, gente. Então é um baita jogador, um jogador de altíssimo nível, que parece que não quer ficar na Europa, parece que não quer mais, parece que quando chega o inverno fica ali muito depressivo, fica mal e tal. Não sei se é somente por causa disso, não consegui averiguar, mas é um zagueiro que se voltasse aqui para os trópicos, né, se fosse repatriado aqui para o futebol da América do Sul, acho que poderia ser sim um baita reforço para a equipe que contratasse. Em teoria, portanto, Davinson Sanches seria um grande reforço para a equipe do Flamengo, tá bom, gente? É isso.